Olá, eu sou Ronaldo Fernandes, hoje 25 de fevereiro, sexta-feira, e seja bem-vindo ao nosso Radar da Royal Rural de hoje. Como é sexta-feira, vamos tentar fazer um radar mais resumido, mas de forma que não falte nenhum assunto que é importante para a sua tomada de decisão e te manter informado do que está acontecendo no mundo, regionalmente, e que podem movimentar os mercados. Bom, nós continuamos aqui no monitoramento do conflito Rússia e Ucrânia e hoje é considerado o pior dia, porque a Rússia ela entra na capital da Ucrânia, Kiev. E é interessante colocar que está bem distante lá daquela região do leste ucraniano, onde ela começou o ataque. A gente estava até conversando com alguns amigos, brincando que a Rússia havia dito que primeiro estava colocando as tropas ali na fronteira só para exercício militar. Depois invadiu o leste ucraniano, Luhansk e Donetsk, dizendo que apenas porque ali existia grupos separatistas. E agora ela segue em direção à capital. E aí, se ela conseguir tomar a capital, ela toma todo o governo ucraniano. A Rússia insiste em salientar que ela está fazendo ataque apenas em bases militares. Não há alvos civis e não há alvos de indústria, de comércio, de produção. No entanto, tudo acaba sendo atingido. E hoje é o dia mais intenso porque ela sai dessa rota de base militar e caminha em direção à capital da Ucrânia. A Rússia pede para a Ucrânia se render. Alguns especialistas militares dizem que esse conflito ele não é nem muito extenso, que ele poderia durar apenas 96 horas a se contar de ontem. Contudo, se a Ucrânia se rendesse antes, ele seria terminado, obviamente, no momento em que a Ucrânia se rendesse. Contudo, a Ucrânia tem aparecido em redes sociais, em vídeos circulando, dizendo que não vai se render. Acredito que as redes sociais da Ucrânia até foram desativadas agora, mas as últimas postagens eram pedindo para que o povo fosse para a rua atacar mesmo os civis, atacassem as tropas russas. Pessoas próximas ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirma que o objetivo da Rússia é matar o presidente da Ucrânia. Ele até colocou que ele era o alvo 1 da Rússia, que a Rússia tinha como objetivo matar o presidente, matar membros do governo e assumir ali o controle do governo da Ucrânia. Volodymyr Zelensky está oficialmente desaparecido. Existem fontes que dizem que ele teria saído para um bunker. Não se sabe onde esse bunker. Até na madrugada e na manhã de hoje havia informação oficial de que ele permanecia na capital da Ucrânia, em Kiev, mas minutos depois da madrugada não sabia-se mais onde ele estava. Ele foi considerado por algumas horas pela mídia como desaparecido, e depois veio essa hipótese, não é nem uma confirmação oficial, de que ele teria conseguido pegar voo em alguma aeronave e teria sido levado para um bunker. Bom, o conflito hoje está no seu pior dia. A Ucrânia, desculpe, pediu para que os seus seus patriotas, as pessoas, os seus cidadãos, fizessem até coquetel Molotov. Eles publicaram essa imagem, ela está sendo censurada num monte de país, porque a Ucrânia descreveu um passo a passo de como fazer coquetel Molotov. Ela publicou um tutorial para você em casa produzir um coquetel Molotov. Se você avistar um soldado russo, atirar isso nele. Está até borrada essa imagem porque é literalmente muito fácil a produção, que é uma arma letal. A Ucrânia também distribuiu mais de 18 mil submetralhadoras para cidadãos comuns. Ela diz assim, olha, você vem aqui até o nosso posto de distribuição, apresente apenas o seu passaporte, não precisa mais nada. Traga seu passaporte, apresente-nos e você vai receber armamento para você se voluntariar nessa guerra. Já são mais de 18 mil submetralhadoras. E claro que está fazendo críticas, dizendo que a Ucrânia ficou isolada, ninguém está ajudando a Ucrânia, ninguém está enviando tropas. Os Estados Unidos enviou mais 7 mil tropas para a OTAN, está tendo reuniões de emergência, a OTAN e membros da OTAN fazendo conferências se eles podem intervir de alguma forma mais efetiva, não só mandando armamentos, mas mandando soldados, mandando
um contingente mais efetivo para auxiliar a Ucrânia. Mas nada disso está acontecendo. O governo ucraniano, nas suas últimas declarações, reclamou dessa situação e até dizendo que as sanções que foram impostas foram sanções muito brandas e não refletiram efeito nenhum, não houve recuo nenhum por parte da Rússia. Na verdade, o que houve, um tom mais forte veio do ministro Boris Johnson, aqui da Inglaterra, ele pedindo a expulsão da Rússia do sistema SWIFT. A gente já vai falar dele. E, em contrapartida, a Rússia proíbe que algum avião de rota britânica passe pelo espaço aéreo da Rússia ou aterrisse em solo da Rússia. Então, a Rússia apenas retalhou a Inglaterra, o Reino Unido, nesse sentido, porque partiu do Reino Unido as pedidas de sanções mais fortes no G7, mas que também não foram atendidas, não foram ouvidas, mas a Rússia já começa a responder. Houve relatos de que os níveis de radiação aumentaram na usina de Chernobyl, ali você se lembra onde aconteceu aquele terrível acidente, o maior acidente nuclear da história. É uma região estritamente isolada, estritamente um ponto de risco. Caso ela seja atacada, aconteça qualquer acidente ali que envolva alguma explosão, aquele lugar tem potência para criar nuvem radioativa e essa nuvem passear ao longo do globo. Então, é um lugar estritamente perigoso. E aí algumas fontes disseram que os níveis de radiação aumentaram depois que os soldados russos tomaram a região e a Rússia diz que não, que os níveis permanecem normal. Então fica essa dúvida. Em cenário de guerra, muitos veículos acabam desinformando do que informando e gerando esses alardes que muitas vezes são falsos. Então tem que ficar monitorando. Ontem nós tivemos a fala do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre as sanções a serem aplicadas na Rússia. Sanções extremamente fracas. O bloco europeu, os Estados Unidos, o Canadá, o que eles estão fazendo é reunindo um grupo de empresas e de pessoas e dizendo: nós vamos taxar essas empresas, nós vamos taxar essas pessoas, para que essas empresas e essas pessoas incomodem o governo russo. Isso não faz diferença. A Rússia tem respondido: nós estamos acostumados a viver com sanções, o que nós não sabemos é viver sem taxação. Porque desde 2014, quando tomou a Crimeia, ela já vive com taxações, já vive com sanções. Então, o que foi anunciado ontem foi mais um teatro ou uma necessidade de vir a público entregar alguma resposta, mas efetivamente nada foi feito. As sanções que estão sendo aplicadas à Rússia e essas que foram anunciadas ontem, uma lista com série de nomes, 27 empresas do lado da Europa, mais tantas empresas do lado da Rússia, do lado dos Estados Unidos, do lado do Canadá, mais alguns bilionários, não surgem efeito. Partiu do Reino Unido o pedido de expulsão da Rússia do sistema SWIFT. E esse sim poderia desestabilizar a economia russa, tirar a Rússia do sistema SWIFT, poderia literalmente isolar a Rússia ali do sistema internacional. O sistema SWIFT, ele permite transações internacionais de forma rápida e de forma segura. No entanto, o presidente Biden não quis, e o bloco se reuniu ontem, o G7, não quis ir por esse caminho, até por outros receios. Tirar a Rússia do sistema pode criar ou endossar a criação de novos sistemas e enfraquecer o próprio sistema. A China, por exemplo, ela tem um sistema semelhante ao SWIFT que é dela própria. Então, tirar a Rússia desse sistema poderia encorajar outros países a quererem também criar os seus próprios sistemas, ficarem independentes nessa situação e enfraquecer esse que é o maior sistema de telecomunicação financeira do mundo. Então, as taxações na Rússia poderiam prejudicar mais o Ocidente do que a própria Rússia. Taxar a Rússia pode prejudicar mais o próprio Estados Unidos, mais a própria Alemanha, que é ali um dos principais clientes da Rússia, depende muito do fornecimento da Rússia para uma série de coisas. Então, as sanções, até o momento, foram sanções sem efeito nenhum. Contudo, é importante salientar que hoje nós temos um conflito muito pior. Hoje nós chegamos no pior dia. Pode-se dizer que ontem começa a invasão, mas hoje a guerra tem contornos hollywoodianos, pode-se chamar assim. Pode ser que isso desperte a necessidade de ações mais drásticas. E aí, um outro ponto que é importante nós salientarmos, nós já havíamos comentado disso ontem e rodou muito os noticiários,
o espaço aéreo de Taiwan recebeu pelo menos a visita de 9 aeronaves da China. A China já vem fazendo esses voos por lá, não autorizada, claro, é uma violação, mas a China sempre tem passado com aeronaves ali em frente, sobrevoando Taiwan. E esse sim poderia ser um conflito até maior do que o entre a Rússia e a Ucrânia. A China é uma gigante, o mundo inteiro assiste a potência que é a China e ela tem ganhado força ao longo dos últimos anos. A diferença é que Taiwan é uma é uma região, desculpa, totalmente populosa em proporção à sua extensão territorial. Taiwan tem mais de 23 milhões de habitantes em cerca de 36 mil quilômetros quadrados, enquanto a Ucrânia tem cerca de 40 milhões de habitantes em mais de 600 mil quilômetros quadrados. E aí seria Rússia e China juntas contra a extensão da OTAN e contra a extensão das forças americanas dos Estados Unidos, já que Taiwan é uma região protegida pelos Estados Unidos. Então, o conflito hoje ganha tons mais pesados, contudo, veio da própria Ucrânia esse sentimento de que eles não estão recebendo o apoio efetivo. O que o mercado teve de sinal sobretudo com os anúncios das sanções de ontem, ninguém vai fazer nada. Todos vão assistir a Rússia tomar a Ucrânia está resistindo e a Rússia está dizendo, não resista que não vai haver mortes, não resista que não vai haver derramamento de sangue, mas se você resistir, nós vamos atacar. E a Ucrânia está exercendo o seu livre-arbítrio e a sua liberdade de manter o seu território independente. Contudo, a Rússia não vai recuar, a Rússia vai tomar a Ucrânia e enquanto a Ucrânia resistir, as coisas poderão ficar mais tristes por lá. Agora, no cenário do ponto de vista do mercado, o mercado respondeu essa madrugada. Tudo que foi ganhado no dia 25 está sendo, do dia 24, está sendo devolvido agora no dia 25, sobretudo em relação às commodities. A situação do milho e do trigo é um pouco diferente, porque eles têm muita saída ali pelo Mar Negro. Foi atacado, navio da Cargill foi atingido, a Bunge encerrou as operações, contudo esse navio da Cargill que foi atingido só precisou fazer uma parada para manutenção, não foi destruído o navio. Mas nessa madrugada, Chicago já começa a devolver os ganhos. Na abertura do mercado, o Brasil também deve sentir um pouco disso. A soja cai bastante, a soja não é rota do Mar Negro, mas o trigo e o milho sim. Então o mercado já tem assistido o seguinte, o mundo não vai fazer nada, a Rússia vai tomar a Ucrânia e pelo menos entre Rússia e Ucrânia, tudo tem a se resolver quando a Rússia de fato for oficialmente a detentora do território, for a governadora do território. E aí o mercado volta a transitar. O que se tinha medo era de fato sobre as taxações. Existe uma dependência muito grande da Rússia, sobretudo agora nesse período de inverno. Esse é o gás natural que tem de origem russa. A Alemanha toma grande parcela dele. Os grupos da OCDE, né, são mais de 70% responsáveis pelo consumo do gás natural da Rússia. Então, hoje nós já tivemos um mercado que devolveu bastante ganhos, o Brent estava acima de 105, 107, agora já voltou para casa de 98, pelo menos nesse período que a gente está fazendo essa análise, esse vídeo. Então, essas são as implicações que nós tivemos ontem, do dia 24, e agora, no dia 25, o mercado já começa a devolver, porque ele entende que as sanções não serão severas, o mundo não tem estrutura para sair de uma pandemia e já começar a taxar a Rússia, o que representaria rodadas de inflações subindo mais uma vez. E o mercado começa já a devolver, a gente falou disso ontem, então foi um efeito muito rápido. Agora, o que fica para a gente monitorar? Quando de fato vai terminar esse conflito, ou melhor dizendo, quando que a Rússia vai finalizar a tomada da Ucrânia e quais serão os passos da China. Em paralelo a isso, nós vamos ter de volta a tomar conta das discussões do mercado
as políticas monetárias. Juros americanos, juros da Europa, a inflação na Europa está extremamente alta, a Europa não moveu nada para resolver sua inflação. E agora, com o conflito da Rússia, ganha contornos mais sinistros, a gente pode dizer assim. Bom, pessoal, por hoje é só. Infelizmente, a gente termina o radar com notícias ruins, falando de guerra, mas esperando muito que nesse final de semana esse conflito ganhe passos a se resolver, que não hajam mais mortes, já houveram bastante mortes, e que na semana que vem o mercado possa tentar respirar um pouco mais aliviado e a gente ter notícias positivas. Eu desejo para vocês um bom final de semana e a gente volta a se falar na segunda-feira. Até mais.